Olá, meu nome é Ramon, atualmente sou aluno de mestrado orientado pela professora doutora Márcia Lucena e estarei apresentando um trabalho intitulado de Elicitação de Requisito em Metodologias Ágeis, um mapeamento sistemático da literatura. Bem, é possível observar na literatura indícios que nos últimos anos a indústria de software tem vivenciado um contexto mais dinâmico. Os artefatos produzidos são modificados rapidamente e esse fato impossibilita que os requisitos envolvidos a ele estejam estáticos durante o seu desenvolvimento, uma vez que essas necessidades são alteradas com frequência. Vale ressaltar também que a literatura sugere que os requisitos sejam vistos como um ponto de partida para a construção do software devido à sua importância no processo da obtenção das necessidades do cliente, bem como seu refinamento. A engenharia de requisitos ela dispõe de um conjunto de técnicas e métodos que são utilizados principalmente nas fases iniciais do projeto, capturando melhor as informações das necessidades do cliente para desenvolver um software com qualidade. E é observado também que quando um processo de engenharia de requisitos é realizado de forma inconsistente, alguns problemas podem surgir, afetando custos e prazos. Além desses problemas, a falta de tratamento de um requisito de forma precisa pode ocasionar até a inutilização desse software. E para apoiar o processo da engenharia de requisito em projetos da indústria, algumas fases são adotadas, como a licitação, análise, especificação, validação e gestão de requisitos. Nesse contexto, a licitação de requisitos é vista como uma das fases mais importantes para a concepção de uma aplicação, visto que é nessa fase que as demandas dos usuários são analisados e os requisitos de software são listados, considerando as suas restrições técnicas, sociais e organizacionais. De modo paralelo a isso, existem também as metodologias ágeis, que foram criadas para a melhoria do processo de software, tornando-os mais ágeis e flexíveis. Essa abordagem de desenvolvimento oferece uma eficiência e informações mais precisas sobre o avanço do projeto, uma vez que ele não abandona a documentação e ainda assim prioriza o desenvolvimento das funcionalidades. No entanto, a literatura atual relata a existência de lacunas de pesquisas relacionadas à elicitação de requisitos no contexto ágil, mais voltado propriamente para a indústria. Além disso, não foram encontrados mapeamentos sistemáticos que tratam desse assunto nos últimos 4 anos, o que leva a nos questionar de mudanças na indústria de software nesse período. E para entender como a licitação de requisitos vem sendo adotada em desenvolvimento de software que utilizam as metodologias ágeis, um mapeamento sistemático foi executado. Através da análise de artigos, foi possível identificar os principais desafios e limitações encontrados no uso de técnicas de elicitação de requisitos em ambientes ágeis. A realização desse estudo teve como intuito identificar e classificar os trabalhos de pesquisa de forma sistemática e confiável para possibilitar a reprodução desse estudo. E para alcançar esse objetivo, foram criadas as seguintes questões de pesquisa. A questão de pesquisa número 1 dizia respeito a entender como a elicitação de requisitos tem sido abordada em projetos da indústria que incorporam as metodologias ágeis em seu desenvolvimento. Já a questão de pesquisa número 2 dizia respeito a tentar entender quais técnicas mais utilizadas para elicitar requisitos no contexto da indústria. E a questão de pesquisa número 3 dizia respeito a quais dificuldades e limitações no processo da licitação de requisitos em projetos que adotam metodologias ágeis. A partir do objetivo discutido anteriormente, o estudo desenvolvido teve como as palavras-chave engenharia de requisitos e metodologias ágeis, e a partir daí foi criado um string de busca derivada das palavras-chave para auxiliar na busca automática dos estudos. A string de busca encontra-se descrita no slide. E já com relação às fontes de dados, para a seleção desses estudos, as fontes utilizadas para a busca automatizada foram a i3 Explorer, ACM e Scopus. Além do fator no que se diz respeito à relevância dessas bases de dados, a escolha de tais repositórios também justifica-se pela capacidade de indexação de outros estudos pertencentes a outras bibliotecas digitais.
Para fomentar a qualidade da análise de estudos, foram criados critérios de inclusão e exclusão. A realização dessa atividade permite que o resultado da busca de repositórios digitais seja mais efetivo, retornando apenas pesquisas capazes de responder às questões de pesquisa. Dessa forma, um estudo a ser incluído tinha que preencher pelo menos um critério de inclusão, já um artigo para ser excluído tinha que pelo menos satisfazer um dos critérios de exclusão. Os critérios de inclusão e exclusão encontram-se descritos na tabela disposta no slide. Como inclusão, deveriam ser artigos que têm como estudo que tratam da licitação de requisitos considerando as metodologias ágeis na indústria. Para a exclusão, ele deveria ter que estar fora do intervalo de tempo escolhido para análise, que no caso era 2015 a 2019, artigos que não tratavam da licitação de requisitos no contexto ágil, artigos incompletos, rascunho, slides ou resumos, artigos que não apresentam nenhum tipo de validação prática, artigos que não estejam disponíveis para download no ambiente institucional da UFRN. Já com relação aos indicadores considerados para extrair, trabalhar e analisar os dados, foi criada uma planilha com o objetivo de realizar essa análise estruturada. Para isso, os seguintes metadados foram considerados: título, autores, ano de publicação, fonte de publicação, abordagem da licitação de requisitos em projetos da indústria, técnicas utilizadas e dificuldades e limitações. 2. Ao iniciar a fase de execução do mapeamento sistemático, foram retornados 105 estudos com a utilização da string de busca. Após a eliminação dos duplicados, foram considerados 92 trabalhos para analisar título, resumo e palavras-chave. Nessa etapa, foram eliminados 35 estudos que não condiziam com a proposta do mapeamento sistemático, e em seguida foram lidos um total de 57 artigos na íntegra, porém foi observado uma má estruturação dos resumos em alguns estudos, com ambiguidade, falta de clareza ao descrever seus objetivos, acarretando na exclusão posterior dos mesmos, pois não satisfaziam ao objetivo desse mapeamento sistemático. E como resultado, apenas 14 artigos conseguiram responder satisfatoriamente as questões de pesquisas propostas para a extração dos dados. 2. Após a leitura dos artigos selecionados, obtivemos as seguintes respostas para a questão de pesquisa número 1. Foi possível observar que a maioria dos autores que relatam sobre o processo da licitação de requisitos compreendem sobre a importância desse processo para aumentar a quantidade e a qualidade dos requisitos. Porém, na leitura dos trabalhos é perceptível a diferença de efeito quando se é um processo de licitação de requisitos feito de forma concisa em comparação a um realizado com má qualidade no que se diz respeito ao resultado desse processo. E foi possível evidenciar também que uma licitação de requisitos bem estruturada auxilia no alcance de bons resultados, afetando diretamente na eficiência do processo de desenvolvimento. Além disso, há indícios que a participação direta do usuário no processo de licitação de requisitos pode ajudar a reduzir problemas na construção de um sistema, reduzindo a má experiência do usuário. E os trabalhos que relatam negligenciar a estruturação da licitação de requisitos, bem como a inserção do usuário em seu processo de desenvolvimento, eles relataram um resultado com falta de requisitos e, por sua vez, aumentando o custo e o tempo do projeto. Já com relação à questão de pesquisa número 2, vimos que para elencar requisitos com qualidade, não podemos tratar esse processo apenas como um problema tecnológico, uma vez que nessa atividade o contexto social é mais crítico do que na fase de programação e especificação, por exemplo. Então, dessa forma, para haver uma licitação bem executada, são utilizadas técnicas que ajudam a melhorar a comunicação e resolver eventuais problemas de forma rápida e precisa. E com a leitura dos 14 trabalhos selecionados anteriormente, foi observado a utilização de 19 técnicas, onde as técnicas mais utilizadas foram os stores, seguido de entrevistas e protótipos. Já com relação à questão de pesquisa número 3, que se dizia respeito às dificuldades e limitações no processo de licitação de requisitos,
foi possível observar problemas de arquitetura na engenharia de requisitos devido às especificações não claras de atividade e técnicas que afetaram diretamente nas decisões do projeto. Foi possível observar também que na fase de engenharia de requisitos é imprescindível observar o contexto do estudo, o tipo do projeto e os recursos disponíveis para só então escolher as técnicas e métodos que devem ser aplicados. Foi possível observar também que a execução e análise da licitação não depende apenas da equipe, como também do processo e das técnicas adotadas. Outra dificuldade encontrada foi trabalhar com metodologia ágil, mas com a mentalidade cascata, em que os requisitos eles não conseguiam evoluir. E esse problema atrelado à não identificação das partes interessadas com cautela leva à falta de requisitos e, por sua vez, aumentando o custo do projeto. Foi possível identificar também obstáculos relacionados ao que se diz respeito à comunicação ambígua entre desenvolvedores e usuários, como também um desafio apresentado foi com relação aos atrasos e alterações de requisitos que foram mal elicitados, dificultando as negociações com os clientes e definição do escopo do projeto. O desenvolvimento desse trabalho foi guiado pelas orientações difundidas na literatura. Entretanto, ainda assim, ameaças à validade podem afetar os resultados obtidos. Com relação à validade externa, ameaças que estão relacionadas à incompletude dos estudos relevantes que podem ter sido perdidos, seja por limitações técnicas dos motores de busca automatizados próprios, ou seja pelos bancos de dados selecionados que não apresentaram a lista exaustiva de fontes de publicações, permitindo que outros bancos também possam ter sido indexados. Então, para tentar minimizar essa ameaça durante o processo do mapeamento sistemático, foi possível contar com a ajuda de especialistas no assunto da pesquisa, permitindo a inclusão de novos trabalhos. Já com relação à validade interna, foram realizadas reuniões e testes pilotos no decorrer do mapeamento sistemático, com o objetivo de tentar minimizar o viés na seleção dos estudos. E já com relação à validade na construção, foi criado um protocolo bem estruturado que norteou todas as fases realizadas nesse estudo. Bem, a construção deste trabalho objetivou investigar a engenharia de requisitos, como ela vem sendo trabalhada em projetos que adotam as metodologias ágeis na indústria, e após a execução do protocolo do mapeamento sistemático, foram retornados 14 trabalhos relacionados ao tema da pesquisa, publicados nos últimos 4 anos. E de acordo com os estudos analisados, podemos afirmar que a licitação é uma atividade da engenharia de requisitos indispensável, mas que ainda enfrenta algumas dificuldades de execução organizacional, provocando alguns insucessos com o aumento do tempo de seu desenvolvimento de um artefato, podendo atingir até mesmo a sua qualidade. E com a realização deste trabalho, ainda foi possível observar, de forma geral, que as técnicas mais utilizadas durante a licitação de requisitos é a user story, seguido das entrevistas e protótipos. Além disso, foi possível criar um panorama entre os trabalhos que tratam do tema da pesquisa com relação às dificuldades no processo da licitação. A comunicação entre os stakeholders apresenta como uma limitação recorrente entre os trabalhos coletados, ocasionando problemas arquiteturais, tomada de decisão e aumento de custo. E um outro fator que pesa negativamente no levantamento dos requisitos é a não identificação correta das partes interessadas no projeto, dificultando o fechamento do escopo do projeto. A elaboração desse estudo possibilitou também afirmar que a licitação de requisitos não deve ser entendida unicamente como um problema de dimensão tecnológica, pois nessa fase a circunstância social é muito mais crítica em relação à fase da programação e especificação do projeto. Foram identificados trabalhos futuros relacionados ao tópico da licitação de requisitos. O primeiro tópico diz respeito a estudar as estratégias que auxiliam na melhora da comunicação entre os stakeholders para tentar mitigar a ocorrência de insucessos no desenvolvimento de software na indústria. Além disso, foi visto um aumento
de números de publicações relacionadas ao tema nos últimos anos. Dessa forma, aplicar futuramente a atualização desse mapeamento sistemático para saber se algo mudou no cenário trabalhado é uma alternativa de contribuir com a resolução de novas limitações e fazer um comparativo de evolução do cenário estudado. Bem, era isso que eu queria apresentar aqui. Muito obrigado.